Olá, aluno, bom dia, tudo bem? Vamos falar sobre intertextualidade. Você sabe o que é intertextualidade? Os autores, os escritores, de uma forma geral, eles encontram inspiração em cima de experiências deles mesmos, experiências de outras pessoas, com relação à vivência também de outros personagens, em outros livros ou até em outros textos. Então, inter quer dizer o interior, que equivale a dois, ou seja, a dois pontos, dois polos. Então, a intertextualidade, mais ou menos, é a relação que há entre textos, mas essa intertextualidade pode ser em imagens comparativas também, e eu vou transmitir para vocês um estudo breve sobre intertextualidade para que vocês possam conferir. Só um momento. Vamos transmitir a tela. É importante que você saiba que a intertextualidade pode acontecer também entre uma notícia e um poema, um texto de um escritor e um texto jornalístico. Eles conversam esses textos e se relacionam entre eles. Então, vamos lá. Intertextualidade, a comparação entre textos. É importante que você preste atenção para que a gente possa analisar todas as nuances dessa matéria. Então, o que é a intertextualidade? É a relação entre textos. Acontece quando um texto retoma uma parte ou a totalidade de um outro texto, que serviria como um texto-fonte. Geralmente, esses textos-fontes são considerados fundamentais em uma determinada cultura para preservar determinado assunto. Então, assim, nos anos 50, dois autores de música lançaram uma canção que fazia referência a um poema do Fernando Pessoa, que era Mar Português. Então, assim, eles mudaram um pouco a música, a letra do poema, mas retomaram o poema como texto-fonte. Então, assim, valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Então, com relação à música, eles apenas colocaram uma melodia em cima do poema do Fernando Pessoa, que já existia. Outro exemplo é o da tirinha Vida de Passarinho. O que a tirinha fez? Ela fez um contraponto com o poema do Carlos Drummond de Andrade, que todo mundo conhece, que é No Meio do Caminho. Então, o poema do Carlos Drummond fala: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, e ele retoma ao longo do poema essa pedra que tinha no meio do caminho. É importante que você analise o poema da seguinte forma: a pedra no meio do caminho, ela fala sobre determinadas situações um pouco difíceis na nossa vida que nós devemos transpor e às vezes até sairmos fortalecidos dela. Na tirinha, o passarinho, ele, como ele fala mesmo no último quadrinho, que ele é prático, o que ele faz? Ele passa por essa pedra, ele pula essa pedra. Aqui temos uma intertextualidade de imagem, que é a Mona Lisa, do Da Vinci, e o Carlos Moreno, que é um autor que fazia nos anos 80 o comercial da Bombril. Outra comparação entre imagens é a persistência da memória do Salvador Dalí, que está na imagem ao lado direito, se comunicando com o desenho Os Simpsons, de Matt Groening. Eles fazem uma comparação dessa persistência da memória. Então, eu vou falar aqui sobre alguns tipos de intertextualidade que nós damos nomes um pouco distintos devido à sua característica, que é bem peculiar.
Então, assim, a primeira é a citação. Esse procedimento, ele acontece quando um texto reproduz outro texto ou parte dele, mas sinaliza uma reprodução com marcadores, como assim, entre aspas, né, que me faz referência que o texto não é meu, é de outra pessoa, e deixa claro que esse texto tirado, né, foi de outra fonte. Então, essa compreensão, no exemplo que a gente vê da propaganda, buscou inspiração no fundo bíblico. Do pó vieste e ao pó voltarás. É como se a pessoa que não comprou o carro, né, ia ficar à margem daquele que tem um carro mais potente. Então, ele fez uma referência com uma passagem bíblica. A paródia, ela, quando a gente fala de subverter o texto-fonte, é que ela recria o texto-fonte de uma forma mais engraçada, dinâmica, crítica e satirizando-a, dizendo assim, a paródia ela vai ironizar o texto original e inverter o seu sentido, de forma que fique engraçado. Então, no texto que a gente vê, é uma reprodução da canção de exílio, tá? É um texto original. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O humorista Jô Soares, ele fez uma paródia em cima da canção de exílio, do Gonçalves Dias. Então, ele escreveu: minha Dinda tem cascatas, onde canta o curió. Não permita a Deus que eu tenha de voltar para Maceió. E assim ele continua fazendo uma brincadeira em cima de um texto que já existe. Há ainda a paráfrase, que é reproduzir as ideias de um texto utilizando outras palavras dentro de uma nova montagem. Então, assim, esse recurso intertextual, ele é interessante porque em resumos, relatórios, a gente utiliza eles para fazer referência do nosso cotidiano. Então, você percebe que o poema Europa, França e Bahia, de Carlos Drummond de Andrade, aí, ele está estabelecendo um diálogo com os textos de Gonçalves Dias, que é a Canção de Exílio, mas, assim, não tem uma intenção satírica nele. A paráfrase, ele cita, resumindo o que foi dito anteriormente no texto real, no texto fonte. A epígrafe é um fragmento de texto que serve de lema ou divisa de uma obra, capítulo ou poema. A gente fala que existe um vínculo entre a epígrafe e o texto que vem relacionado. Então, o que a gente vai pensar, gente? Esse resumo, ele dá uma ideia central do sentido do texto, tá? É como se a gente se atentasse mais para o que o texto está falando, tá? As ideias básicas do poema, do romance, do que foi citado. Ele tem um nível acima, um nível até mais intelectual do que a gente lê. A alusão, quando eu falo assim, eu estudando a matéria e falo, vou fazer uma alusão ao texto de. Então, a alusão é uma referência que a gente faz, pode ser de modo explícito, tá? Mostrando ou tentando ocultar alguma coisa, que é o modo implícito, de uma obra de arte, de um fato histórico, de uma celebridade. Ele serve de termo de comparação. Então, essa capacidade de associar de ideias que o leitor vai fazer, né? Ele deve ter um conhecimento prévio para que ele tenha um entendimento a que eu fiz essa referência, a que eu fiz essa alusão. Então, esse computador, sem dúvida, é um presente de grego. É interessante que você entenda o que quer dizer presente de grego. Presente de grego é algo que na cultura popular a gente dá como sinônimo, né, designa como é uma coisa que não serve, não tem um porquê de eu usar, não tem uma função, tá? Então a expressão presente de grego
ela faz sentido para quem conhece a história da Guerra de Troia, o cavalo de Troia. Foi um cavalo de madeira, né, que chegou até anterior aos muros do castelo, para que os gregos pudessem atacar o castelo. Então, esse presente de grego significa uma oferta que traz um prejuízo, que não tem uma função definida para a gente. Existe a intertextualidade explícita e a intertextualidade implícita. A explícita ocorre a citação do texto-fonte, tá? Encontrada de forma veiculada, clara para quem está ouvindo. E existe a intertextualidade implícita. A intertextualidade implícita ocorre de maneira diferente, pois não há uma citação expressa da fonte. Então, ela faz com que o leitor busque na memória os sentidos do texto. Geralmente, ela está inserida no texto em formato de paródia, de um sarcasmo, de uma paráfrase. Então, ela ganha espaço muito grande dentro da publicidade, tá? Então, um exemplo que eu poderia citar é no comercial da Bombril, aonde o nome Bombril dá referência à palha de aço que a gente usa para espegar as panelas. A gente fica por aqui com relação à intertextualidade. Eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido de forma muito clara, você pode deixar os seus questionamentos no fórum, que a gente volta a conversar no período da aula, ok? Um abraço, tchau, tchau!